Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. É um texto, bastante conhecido por nós, pela igreja do Senhor. E às vezes é uma situação que nós praticamos, mas muitas vezes nós não praticamos como deveríamos, amém? Como a palavra orienta, como Jesus aqui, ensinando para os discípulos, ensinando para a multidão que ali estava, ensinando para nós que estamos nesta noite, sobre a oração, sobre o dever de orar sempre e não desistir. Diz assim o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe o primeiro a vós. Esta é a lei e os profetas. Amém, irmãos? O Senhor Jesus aqui ensinando, orientando, dando ensinamento para nós obtermos as nossas bênçãos, obtermos as nossas vitórias no Senhor. E para isso ele fala: pedi e dá-se-vos-á. É uma declaração: pedi e dá-se-vos-á. Não pedi, talvez você vai receber, não. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. É um incentivo para nós. É um incentivo do próprio Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos a pedir ao Senhor. Pedir aquilo que nós precisamos, irmãos. Se nós formos olhar todos os dias da nossa vida, nós temos pedidos a fazer pelo Senhor. Nós temos necessidades que só o Senhor pode responder. Necessidade que só Deus pode responder. E Ele nos incentiva a pedir Ele, a pedir por Ele, a pedir a ajuda, o socorro dEle, a pedir o que? A bênção dEle, irmãos. É o incentivo que o Senhor nos fala: pedir e dar-se-vos-á, reconhecendo que somente Ele pode nos abençoar, reconhecendo o que? A dependência do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós começamos até a pedir, como nós mencionamos. Nós podemos analisar a nossa trajetória, o nosso decorrer. Vamos imaginar, desde o começo do ano até agora, quantas coisas nós pedimos ao Senhor. Começamos a pedir e paramos, sem alcançar a bênção. Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, quando estava ali com o espinho na carne, e pediu ao Senhor para que ele fosse tirado. Por 3 vezes ele pediu. Aí quando veio a voz do Senhor, veio a palavra do Senhor: a minha graça te basta. Veio a resposta do Senhor. O que aprendemos com isso? Que devemos pedir, 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 até vir a resposta do Senhor. Talvez a resposta vai ser que Ele não vai nos abençoar, mas a resposta dEle vai trazer paz para o nosso coração. Mas a resposta dEle vai trazer alegria para o nosso coração, mesmo que seja uma resposta negativa, mas uma resposta do Senhor. O que nós devemos é pedir, 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 até a resposta do Senhor chegar. Até a resposta do Senhor chegar para as nossas vidas. Pedir e dar-se-vos-á. É Jesus falando, irmãos, assim como Ele falou para aquele povo daquela época, para os discípulos, Ele falando com nós no dia de hoje, desse dia, 19 de dezembro de 2023, o Senhor falando para nós pedir a Ele, pedir e garantindo que dá-se-vos-á.
A resposta vai vir do Senhor. A resposta do Senhor vai vir, irmãos, quando nós pedimos com fé, com confiança. E em seguida ele fala: buscais e encontrareis. E nós podemos analisar a nossa vida, quantas coisas nós perdemos no decorrer deste ano. E às vezes a gente busca algo que a gente não teve ainda, mas muitas vezes nós buscamos algo que nós perdemos. E o Senhor nos fala: buscais e encontrareis. Nós podemos trazer a nossa memória quando nós estamos procurando algo valioso, algo importante, às vezes um documento, e precisando daquilo nós começamos a buscar, procurando até encontrar, porque precisamos daquilo, é importante para nós. Os nossos pedidos, as nossas necessidades são importantes. E porque nós não buscamos como deveríamos? Porque não buscamos como a palavra nos orienta, buscar até encontrar. Porque às vezes nós saímos buscando ali um documento, uma chave, e vai procurando, buscando, revira a casa toda, pergunta um, pergunta outro, insiste, até encontrar. E não é diferente, irmãos, com o que nós buscamos no Senhor. Não é diferente com as nossas necessidades que nós buscamos no Senhor. Devemos aplicar também essa busca. Buscar até encontrar. Buscar até encontrar a resposta do Senhor. A bênção do Senhor. E deve ser o quê? Uma insistência. Às vezes nós paramos tudo que nós estamos fazendo para encontrar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós estamos buscando, irmãos. E assim é o reino espiritual, as nossas necessidades com o Senhor. Nós devemos parar os afazeres, parar a distração e buscar até encontrar o Senhor, a bênção do Senhor, a resposta do Senhor para as nossas vidas, para as nossas necessidades no Senhor. No Senhor nós devemos buscar a nossa vitória. No Senhor nós devemos buscar a resposta para aquilo que nós estamos precisando, para aquilo que nós estamos buscando, irmãos. No Senhor, na palavra do Senhor, no direcionamento do Senhor para as nossas vidas, e buscar até encontrar. É bem verdade, irmãos, como ser humano que somos, muitas vezes nós cansamos e vem o pensamento de desistir, e vamos olhar para a nossa vida, tantas coisas nós desistimos nesse ano de 2023, tantos alvos que nós desistimos, alvos que eram para nós ser alcançados, alvos objetivos que eram para ser alcançados no Senhor, e não alcançamos, não por causa de Deus, mas por nossa causa, por não buscarmos com insistência, por não buscarmos com perseverança, porque o reino dos céus é tomado por esforço. E quando nós falamos do reino dos céus, nós falamos de todas as coisas que vêm do céu para a nossa vida, todas as bênçãos que vêm de Deus para a nossa vida, irmãos. Tem que haver um esforço, mostrar para o Senhor que verdadeiramente nós dependemos dEle e que nós queremos aquilo que é importante para as nossas vidas. Porque se paramos, irmãos, de duas ou uma, ou nós estamos falando que aquilo não é tão importante, ou nós estamos duvidando que o Senhor pode fazer. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pedir ao Senhor, a nossa maneira de buscar o Senhor. E ele em seguida fala: batei e abri-se-vos-á. Perseverança, insistência em buscar aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. A bênção do Senhor, irmãos, tem que haver uma busca. Quando nós estamos buscando, nós estamos o quê? Nos envolvendo com o Senhor, irmãos. Todo esse processo de pedir, de buscar, de bater, é um envolvimento com o Senhor. Isso aí, irmãos, nós estamos buscando, na verdade, uma bênção, uma resposta, mas nós também estamos buscando o quê? Relacionamento com o Senhor. Essa busca, esse bater ali na porta, é um relacionamento com Deus. Nós estamos aproximando do Senhor, às vezes por causa de uma necessidade, mas o importante é que nós estamos aproximando do Senhor, irmãos. Nós estamos aproximando de quem? Do Pai, do Deus Todo-Poderoso.
E o Senhor agrada disso. Por isso Ele está incentivando a pedir. Por isso Ele está nos incentivando a buscar. Por isso Ele está nos incentivando a bater na porta, a insistir, irmãos. A insistir. Porque a garantia é que se pedir, dar-se-vos-á. Se buscar, vai encontrar. Se bater, a porta vai abrir. Em nome de Jesus, irmãos. É o Senhor que fala na palavra dele, irmãos. É o Senhor que fala. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. Abrir-se-lhe-á. Garantia de Jesus, irmãos. Garantia do nosso Senhor. Para aquele que pede. Para aquele que busca. Para aquele que bate, insistindo. Até receber a resposta do Senhor. Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma serpente, uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Aqui o Senhor falando. Qual dentre vós é o homem que o seu filho, ou uma pessoa querida ali, chegar e pedir uma bênção? Ele vai dar uma bênção. Ele vai dar aquilo, porque é uma pessoa que a gente gosta. Pessoa que a gente ama. Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Mais uma garantia que o Senhor deseja abençoar o seu povo. Mais uma garantia que o Senhor deseja responder às nossas petições, às nossas necessidades. Vamos repetir mais uma vez. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O Senhor está pronto para abençoar. O Senhor está pronto para responder. Mas aqueles que lhe pedirem, aqueles que buscam pelo Senhor, irmãos, que o Senhor é o poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Mas cabe a nós buscar, cabe a nós pedi-lo, buscar por Ele, irmãos. Ele está pronto para fazer, pronto para abençoar. Mas nós temos que pedir, parte de nós demonstrar a necessidade da bênção, a necessidade da resposta do Senhor. Se nós não ficarmos calados, não vai vir resposta nunca. Se nós ficarmos com a boca fechada, nunca vai vir resposta de Deus para a nossa vida. Porque Ele está orientando para pedir, para falar com Deus, irmãos, para conversar com Deus, para abrir o coração com Deus, rasgar o coração, falar das nossas necessidades, falar do que nós precisamos, irmãos, ser aberto com Deus. Ele nos conhece, Ele sonda e conhece o nosso coração, conhece os nossos pedidos, irmãos. Mesmo antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe, mas Ele quer que nós falamos com Ele. Ele quer que nós demonstramos a nossa necessidade. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que somente Ele pode fazer para as nossas vidas. Temos que pedir ao Senhor, temos que buscar e não desistir. Não desistir, irmãos. Às vezes a força está acabando, o desânimo está chegando. Peça ao Senhor renovo. Senhor, eu não posso desistir dessa bênção, dessa resposta, porque o Senhor é poderoso para responder, porque o Senhor quer abençoar. Me ajuda, me dá força, Senhor. Até isso é pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor ânimo, coragem, perseverança, para continuar, irmãos, nesse processo de busca, nesse processo de batalha, nesse processo de tentar encontrar aquilo que nós precisamos no Senhor, irmãos. Há uma necessidade. Versículo 12. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos fazer o bem para aquele, para o nosso próximo. Nós queremos que as pessoas façam bem para nós,
Vamos fazer para as pessoas. Vamos plantar na vida das pessoas o bem. E nós vamos ser abençoados. Pedir ao Senhor, buscar e fazer o bem. Gostaria que os irmãos fossem lá, Lucas 18, versículo 1. Parábola da viúva com o juiz iníquo. Lucas 18, versículo 1. Continuando a insistência, a perseverança na busca pelo Senhor, na busca pela resposta do Senhor. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. O Senhor novamente ensinando, agora através de uma parábola, ilustrando uma verdade para as nossas vidas, irmãos, uma verdade aplicável para as nossas vidas. Lucas 18, a partir do versículo 1. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui novamente, irmãos, o Senhor nos incentivando a ser perseverantes, a ser persistente nas nossas orações, nos nossos pedidos para com Ele. E bem ilustrado aqui sobre a questão dessa viúva simples, condição simples, ali pedindo para que um juiz julgasse a sua causa, julgasse a sua necessidade. E a Bíblia relata que esse juiz, podemos ver que ele era um homem arrogante, não temia homem nenhum, e muito menos a Deus. Mas essa pobre viúva, essa mulher, ela precisava do seu pedido atendido, da sua necessidade. Ela precisava que este homem julgasse a causa dela. E ela insistiu. E por algum tempo ele não quis julgá-la, julgar a causa dela. Ele não quis respondê-la. Mas ela ficou insistindo, porque ela precisava que aquilo fosse resolvido. E ela ficou insistindo, ao ponto de perturbar este homem. Ao ponto dele falar: eu vou julgar a causa dessa mulher, para que ela não me importune mais. E o Senhor nos ensinando através disso, irmãos, a nós sermos persistentes, a nós mostrarmos que nós queremos a bênção, a mostrarmos que nós precisamos da resposta. E o Senhor ainda fala mais: se o Senhor, que é bom, que é misericordioso, irmãos, o Senhor que conhece a nossa situação, conhece o que está acontecendo na nossa vida, irmãos, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa limitação. Se o Senhor, se o juiz que é iníquo respondeu àquela mulher, muito mais o nosso Deus, irmãos, que tem prazer em abençoar, que tem prazer em responder às nossas necessidades, irmãos. Mas para isso Ele quer que a gente seja perseverante, irmãos. Por isso Ele nos ensina através da vida, dessa parábola, dessa ilustração,
desta mulher e foi perseverante, insistente, não desistiu, perseverou, não desistiu. Veio a resposta negativa do homem, mas ela continuou perseverando. E o que nós devemos fazer, irmãos, diante das circunstâncias, diante das diversidades que surgem na nossa vida, das dificuldades, que nós não somos livres da dificuldade. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu, irmãos, porque Jesus venceu, e nós estamos firmes com Ele, nós estamos seguros nas mãos deles. Se Ele venceu, Ele nos concede a vitória. Nós podemos vencer em Cristo Jesus. Temos que ser perseverantes, não desistir, não desanimar, como essa mulher fez, irmãos, pedindo, insistindo, e a bênção chegou. O homem julgou a causa dela. E quando nós estamos ali perseverando no Senhor, nós estamos o quê? Perseverando em oração, perseverando em falar com Deus, em conversar com Deus, e essa conversa vai nos edificando. Às vezes a resposta não chegou, mas a resposta chegou se nós formos olhar para o outro lado. Que a resposta de Deus vai nos fortalecendo, vai nos dando força. Quanto mais nós oramos, nós somos fortalecidos. Nós estamos recebendo ali fé, esperança no Senhor, irmãos, e nós começamos a caminhar rumo à nossa vitória, rumo à nossa bênção, porque estamos próximo de Deus, estamos perto do Senhor. Versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, que clamam a Ele, que buscam por Ele, de dia e de noite. Ok? Uma insistência, uma perseverança. Estão buscando porque estão precisando, estão necessitando, irmãos. Nós, quando estamos necessitando de algo de Deus, nós temos que ser perseverantes, irmãos. Porque quando nós paramos, é porque nós estamos olhando para a circunstância, nós estamos olhando para a dor, para o sofrimento, irmãos, quando deveríamos olhar para o Senhor. É só lembrar de Pedro, quando andou sobre as águas, quando olhava para Jesus, ele caminhava no sobrenatural, ele caminhava sobre as águas. Quando olhava para Jesus, ele estava andando e fazendo algo extraordinário no Senhor. Mas quando começou a olhar para a circunstância, olhar para as dificuldades, ele afundou. Porque é a mesma coisa que acontece, irmãos, com cada um de nós. Enquanto estamos olhando para o Senhor, enquanto estamos olhando para Jesus, nós estamos caminhando, aproximando do Senhor, ou seja, aproximando da resposta do Senhor para a nossa vida, irmãos. Mas às vezes paramos e começamos a olhar para o que está acontecendo do nosso lado, olhar para o nosso sofrimento, olhar às vezes pelo tempo que está passando, olhar para a nossa dor, olhar para aquilo que as pessoas estão falando de negativo, e nós começamos a parar de orar, nós começamos a parar de buscar, nós começamos a parar de bater na porta, e nós começamos a nos afundar espiritualmente, nós começamos a nos afastar da resposta de Deus. Quantas vezes nós estivemos próximo da resposta, próximo da nossa bênção, e às vezes paramos, irmãos, e tem que começar todo o processo novamente, todo o processo, por não ter perseverado no Senhor, por não ter buscado com insistência, demonstrado que precisa, que necessita da resposta do Senhor. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor Jesus falando: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós sabemos, irmãos, que nos últimos dias, nos últimos tempos, a adversidade do inimigo vai ser grande, a afronta do inimigo vai ser aumentando cada vez mais. E às vezes, irmãos, devido ao passar o tempo, as pessoas vão continuar crendo, acreditando, confiando,
O Senhor fala, porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra, achará o nosso coração crendo, acreditando. Porque quando nós paramos de buscar, paramos de bater, nós estamos deixando de crer no Senhor. Porque a fé nos move a buscar. Porque a fé nos move a bater na porta. A fé nos move a insistir. Essa parábola dessa mulher, ela cria que aquele homem podia trazer a resposta para ela, por isso ela insistiu. E não é diferente com cada um de nós, irmãos. Se nós cremos que Deus abençoa, se nós cremos que Jesus cura a nossa vida, irmãos, então nós temos que continuar pedindo. Se nós cremos que Deus faz milagres e maravilhas, que Deus faz o extraordinário na nossa vida, então nós temos que continuar buscando por Ele. Temos que continuar insistindo. Porque se nós cremos, vai acontecer. O tempo é de Deus. A hora é de Deus. Cabe a cada um de nós perseverar. Cabe a cada um de nós buscar, irmãos. Cabe a cada um de nós bater na porta, insistir e continuar no processo de busca, no processo de pedir ao Senhor, pedindo ao Senhor, confiante que a resposta chegará, irmãos. Confiante que Deus vai responder. Como Ele disse, Ele é o nosso Pai. Pai amoroso, irmãos. Ele dará-nos bens quando nós pedimos por Ele. Quando nós buscamos por Ele. Ele está pronto para responder, irmãos. Que nós sejamos e analisamos, como é de praxe, todo final de ano é de praxe, todo ser humano, com poucas exceções, começa a fazer uma retrospectiva, começa a analisar como foi o ano que nós deixamos de buscar no Senhor, o que nós deixamos de pedir ao Senhor, e podemos analisar as bênçãos que nós alcançamos no Senhor, porque nós pedimos, porque nós fizemos como a palavra está falando aqui, irmãos, nós insistimos, nós buscamos, nós pedimos, nós batemos na porta. Se formos analisar, vemos a bênção que nós recebemos, porque nós fomos perseverantes na oração. Nós não desistimos e continuamos acreditando que Deus responderia. E Deus respondeu. Mas outras coisas, irmãos, nós não alcançamos, porque nós olhamos para as circunstâncias, porque nós olhamos para a adversidade e deixamos de receber. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de receber. Ainda há tempo de pedir. Ainda há tempo de buscar pelo Senhor. Ainda há tempo de bater na porta. Ainda há tempo de ser perseverante, irmãos. Ainda há tempo de acreditar na bênção do Senhor, na resposta do Senhor ainda neste ano, irmãos. Ainda nesses poucos dias que restam, o Senhor ainda pode responder à nossa necessidade, irmãos. O Senhor ainda pode fazer um milagre ainda neste ano de 2023 na nossa vida. O Senhor ainda pode fazer milagres, maravilhas na nossa vida ainda este ano. Cabe a cada um de nós pedir, a ser perseverante, irmãos. E crendo que a resposta chegará para as nossas vidas. E crendo que o mover do Senhor acontecerá nas nossas vidas. Cabe a cada um de nós. Cabe a nós. Da parte do Senhor já está feito. Da parte do Senhor já está garantido, irmãos. Está garantido que Ele vai abençoar. Está garantido que Ele vai dar. Está garantido que Ele vai responder. O problema é com nós. Nós vamos pedir. Nós vamos buscar. Nós vamos bater na porta. Nós vamos insistir, irmãos. Nós vamos buscar ao Senhor, relacionar com o Senhor. Nós vamos conversar com Deus, irmãos, em oração. Nós vamos ter momento com Deus. Essa é a parte que nos cabe, para a bênção chegar, para a resposta chegar. Porque se não tiver isso, não vai ter bênção, não vai ter resposta, irmãos. Se não tiver um relacionamento com Deus, não vai ter resposta de Deus. Se não tiver uma busca de Deus, uma busca pelo Senhor, irmãos, não vai vir resposta. Parte de nós a busca. Por isso que o Senhor está orientando a nós buscarmos tanto outras palavras,
Tantas outras passagens bíblicas que pessoas buscaram pelo Senhor, que pessoas foram até o Senhor, insistiram e demonstraram que precisavam da resposta do Senhor. E a resposta veio. E o milagre aconteceu. Da parte do Senhor, já está liberado para as nossas vidas. Da parte do Senhor, já está garantido. Cabe a cada um de nós tomarmos posição, pedirmos ao Senhor e ser perseverante. E com certeza, o extraordinário do Senhor acontecerá nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E diante do que nós somos orientados pela palavra do Senhor, gostaria de chamar os irmãos aqui à frente. Vamos estar ungindo com óleo.